É oficial! Teremos guerra no próximo episódio de House of the Dragon. A Rhaenyra até que tentou resolver na base da conversa no final do episódio, mas nada feito. Sangue será derramado e finalmente a dança dos dragões vai começar. Fala galera, Eitozinho na área, trazendo mais um vídeo do especialista com mais uma análise da segunda temporada de House of the Dragon. Hoje a gente vai conversar sobre o terceiro episódio da série. Tivemos diálogos excelentes, mas algumas cenas e decisões bem questionáveis dos roteiristas e da direção, principalmente na cena da Rhaenyra e da Alicent. Eu já esperava que esse diálogo entre as duas fosse acontecer, mas não imaginei que se desenrolaria da maneira que se desenrolou. Algumas pessoas podem se questionar sobre por que Rhaenyra não vai logo para a guerra, porque simplesmente não partir para o confronto direto. É bom lembrar que ela está tentando ao máximo preservar o legado do seu pai. E falando em Alicent, foi extremamente satisfatório ver a ficha dela caindo, que o Viserys sempre quis que a Rhaenyra fosse a rainha dos 7 reinos. Mas eu já tô me adiantando demais. Antes de tudo, se você é Team Verdes ou Team Negros, já deixa seu like, se inscreve para dar aquela força e compartilha esse vídeo com todo mundo. Preciso da ajuda de vocês para o canal crescer e a gente continuar fazendo o que ama, conversar sobre assuntos nerds. O episódio começa com a batalha do Moinho Flamejante na guerra entre os Blackwood, que defende a Rhaenyra como a rainha, e a casa Bracken, que apoia o Aegon no Moinho Flamejante. Eu queria muito ter visto essa batalha, mas gostei de como eles trouxeram essa batalha de um jeito narrativo diferente. Ver todo mundo no chão morto em um cenário extremamente mórbido já começou o episódio de um jeito bem chocante. E como todo mundo morreu, podemos concluir que deu empate, né? Uma coisa legal é que essa cena mostra umas camadas a mais que não vimos nos últimos 2 episódios, mas sempre foi falado para nós. Conseguimos ter uma noção de como o povo está lidando com esse cenário de guerra e o que está acontecendo em Westeros. Outro ponto é que essa cena serve para dar ainda mais peso ao argumento da Rhaenys, que daqui a um tempo ninguém vai se lembrar o motivo da guerra ter começado. Quando ela fala isso, a Rhaenyra até diz: ele usurpou meu trono. E a Rhaenys rebate: será que foi isso mesmo? Não pode ter sido a morte do Jaehaerys ou do Luke, ou lá atrás quando o Aemon perdeu seu olho. São tantas respostas de como e quando essa guerra começou que se assemelha à batalha entre os Blackwood e os Bracken. São tantas divergências, tantos anos que eles se odeiam que ninguém sabe por que estão lutando. E falando na Rhaenys, ela coloca uma sementinha na cabeça da Rhaenyra falando que existe outra maneira de impedir essa guerra, e essa maneira é a Alicent Hightower. E a Rhaenyra entendeu tudo da maneira mais torta possível porque resolveu ir pessoalmente com apenas uma faca e a fé de que não seria descoberta. Manda um corvo, né? Não custa nada. E na boa, esse conselho da Rhaenyra também, viu? Vou te falar. É o conselho da rainha ou dos mensageiros do caos? Literalmente tudo é motivo para ir pra guerra. Mas bem, a Rhaenyra fica balançada com a ideia porque por um lado ela sabe que a guerra vai ser o único jeito possível, mas por outro ela quer evitar o derramamento de sangue. A Rhaenys até compara a Rhaenyra com o Jaehaerys ou Conciliador, que foi o rei que governou por mais tempo. Então a Rhaenyra, esse episódio pode ser chamada de Rhaenyra a pacifista? Comentem aqui. E no vídeo passado eu levantei a hipótese de a Rhaenyra ficar em dívida com a Mysaria por ela ter avisado que o Sir Erryk estava por lá e não deu outra, né? A Mysaria pede um lugar na corte da Rhaenyra e a gente sabia que isso ia acontecer, né? Era meio óbvio demais. E ela fala algo que vai se concretizar no final do episódio. A Mysaria diz que conhece a Fortaleza Vermelha e os movimentos dos que trabalham lá. E que essa informação valeria mais que ouro para a Rhaenyra e, bom, valeu, né? Bora falar da Rhaena, que nesse arco dela rolou um easter egg bastante interessante. A Rhaena basicamente não tem função nessa guerra, a bichinha. Não tem dragão, então ela não é útil no momento. Mas a Rhaenyra dá um trabalho para ela. Meio triste, é verdade, mas pelo menos é alguma coisa, né? A Rhaenyra quer mandar os filhos mais novos para longe para protegê-los. E a Rhaena tá bem chateada e até meio grossa com a irmã, porque enquanto ela tá sendo útil e está patrulhando, ela vai virar babá. Mas a Rhaenyra tem uma sacada muito boa e fala para ela que aquela tarefa era muito importante, porque o futuro da casa Targaryen está nas mãos dela. E se desse alguma coisa errada, ela ao menos poderia recomeçar lá em Pentos. Aliás, quem também começa sua trajetória lá em Pentos é a Daenerys.
Daenerys. Foi um Magister lá de Pentos que arrumou o casamento dela com o Drogo. E foi ele que deu de presente de casamento 3 ovos de dragão petrificado. Mas se liga nisso aqui. A Rhaenyra deixa com a Rhaena 4 ovos de dragão. E a diretora do episódio confirmou que esses ovos da Rhaenyra são os mesmos da Dany. Nos livros, os ovos já haviam sido roubados e estariam em Pentos nessa época. Então a série mudou o canônico dos livros. E o Daemon, hein? E o Daemon! Finalmente esse biruta chegou em Harrenhal. E, velho, o Caraxes é o meu dragão favorito. O design dele é muito massa. Bom, o Daemon chega lá de noite, na chuva, e ficou uma pegada meio Souls-like essa cena. O lugar tá totalmente destruído e isso tem uma explicação. Se liga só. Existe uma teoria que Harrenhal é amaldiçoada e isso teve início lá atrás, com Aegon, o Conquistador. Quando esse castelo era comandado por Harren, o Negro, o Aegon foi com o Balerion, o Terror Negro, até lá para o cara se render. Mas ele se recusou e o Aegon foi lá e Dracarys neles. O lugar ficou todo derretido e todo mundo acabou morrendo. E ao longo dos anos, várias tragédias foram acontecendo nesse lugar. E se criou essa teoria de que havia se tornado uma maldição. O castelo acabou indo para as mãos dos Strong, mas na temporada passada, o Larys mandou matar o seu pai e o seu irmão em um incêndio e terminou de ferrar com tudo. Quem manda lá agora é o tio-avô do Larys, Sir Simon Strong. E o Daemon é muito sem noção, né? Mandou o cara chamar ele de majestade. Quem você pensa que é, Daemon? Rhaenyra? Aegon? Eu acho que não. Bom, e ele teve uma visão bem cabulosa, né? Ele viu a Rhaenyra mais nova. Aliás, me pegou muito de surpresa ver a Millie Alcock de volta para o papel. A versão mais nova da Rhaenyra tá costurando a cabeça do Jaehaerys. Tenso. O motivo que eu acho que o Daemon está tendo essa visão é por causa dessa mulher aí que aparece do nada e diz que ele vai morrer ali. Ela é a Alice Rivers, a funcionária do castelo que aparece no início da cena e dizem que ela é uma feiticeira. Bom, eu não vou falar mais nada sobre ela para não dar spoilers. E a reunião do conselho do Aegon, hein? Ninguém sabe o que fazer e tá todo mundo meio perdido. Só que Criston Cole tem uma ideia de tomar Harrenhal também. E o Aegon quer ir para a batalha para provar que ele é um rei lutador e não sei o que, mas convenhamos que o rei ir para a guerra não é uma ideia tão boa assim. E o Larys arruma um jeito bem peculiar de convencer ele a ficar. Mentindo. Ele diz que tem um boato de que a Alicent e o Aemond querem que ele vá para governar sem ele, o que acaba funcionando. Bom, o Aegon vai para a Casa dos Prazeres com os amigos dele e acaba encontrando o Aemond lá, com a mesma mulher que a gente viu lá no episódio passado. Nessa Casa dos Prazeres, a gente é apresentada a Ulf, bastardo do Balon. Balon nos livros é tido como o mais fiel de todos e que ele jamais trairia a esposa. Então fica a curiosidade aí do que a série tá mudando em relação aos livros. Bom, a série volta a nos reapresentar o Gwaine Hightower, irmão da Alicent. Ele foi aquele cavaleiro que perdeu para o Daemon no torneio do primeiro episódio da série. Ele deve ter feito uma harmonização, né, depois daquela pisa que ele levou. E ele se oferece para acompanhar a galera do Criston. Bom, e como a Ronda tá andando desprotegida, sem ser em áreas cobertas, a Baela vê o grupo dos verdes avançando e vai para cima com tudo. Bom, de volta ao conselho da Rhaenyra, o pessoal continua com a ideia de atacar, mas ela continua em dúvida e quando ela vê a mensagem da Alicent com os pêsames pelo Luke, ela pensa que talvez, se elas se encontrassem pessoalmente, pudesse chegar a um acordo e vá atrás da Mysaria para conseguir encontrar a Alicent sem ser vista. É o encontro que ninguém pediu. Ó, essa cena do encontro da Rhaenyra com a Alicent não existe nos livros. Ela foi criada exclusivamente para a série. E vamos concordar que ela foi bem bizarra, né? Ideia de Zé Lelé. Totalmente sem pé nem cabeça essa ideia de ir para o território inimigo disfarçada, sozinha e sem nenhuma proteção. A conversa dela se afunila até a Alicent repetir o que Viserys falou no leito de morte. E a Rhaenyra percebe que ela está falando sobre Aegon, o Conquistador. Bora lá. Lá na primeira temporada, o Viserys contou para a Rhaenyra que um Targaryen teria que unir Westeros contra os caminhantes brancos. Isso porque o Aegon, o Conquistador, tinha sonhado que o príncipe que foi prometido iria salvar todo o reino de uma ameaça que viria lá do norte. Ele chamou esse sonho de A Canção de Gelo e Fogo. E no leito de morte do Viserys, ele cita o nome de Aegon, achando que ele está falando para Rhaenyra. Só que ele estava alucinando. A Alicent, ao ouvir o nome do Aegon, achou que ela estava falando sobre o filho dela. Ela faz tipo assim, Aegon, meu filho?
Errei? Beleza, então. Até esse momento da série, a gente não sabia se a Alicent estava só pagando de doida e só queria o trono, ou se ela interpretou errado. E realmente confirmou que ela interpretou errado mesmo. E ela sabe que errou e não vai abrir mão. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Próximo episódio vai pegar fogo. E ó, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Valeu por assistir. Fui!